Eu já falei em alguns momentos que para sermos libertos, nós precisamos começar pela mente, começar pela decisão, começar pela escolha. E é isso que nós vamos conversar hoje sobre diversos pontos e até chegar naquilo que você precisa fazer, praticar, para que você comece o processo de libertação. Porque a libertação, ela é um processo. Requer tempo. Muitos levam 1 ano, 2 anos... E isso vai de acordo às legalidades que você deu, vai de acordo às escolhas que você tem feito, vai de acordo ao relacionamento que você tem com Cristo. Porque Cristo liberta. Reconheça hoje e pegue um papel para que você possa fazer isso também depois. Então, hoje você precisa reconhecer que é necessário entregar áreas da sua vida ao Senhor. Todas as áreas da sua vida ao Senhor. E Ele vai te mostrar as áreas que você vai passar por libertação e as áreas que você está sendo liberto. Porque você vai começar a sentir esse processo de libertação acontecer. Enquanto você alimentar aquilo que precisa ser entregue ao Senhor, esse processo de libertação não vai acontecer. E o que são essas ações que você faz e aquilo que você precisa mudar, mas você não permite essa mudança? Isso são, por exemplo, ações que você faz, ir à festa, se relacionar com vários, feridas que você quer guardar, deixa ali guardadinha, oculta e não quer mexer, não quer que ninguém mexa, porque você prefere deixar ela escondida, guardada, não lembrar, não relembrar, porque aquilo causa uma dor. Mas se você analisar, tudo há uns sintomas. Se seu corpo há uns sintomas e esses sintomas você não trata, se tornam feridas, machucados com infecções. E é isso que a libertação ela traz a cura, ela é o remédio para isso. A verdadeira libertação, ela não é uma emoção, ela é um processo de rendição, de obediência, renúncia e transformação diária. A tão chamada metanoia. E quando você transforma a sua forma de pensar, você transforma também as suas ações. E é isso que Cristo quer para nós. Esse som aqui vai ser normal, porque eu estou em um ambiente muito suadento. A alma, quando ela está com feridas, ela vai também, se ela precisar de transformação, vai ser nítido os sintomas. Então, uma alma quando está ferida, ela tem sintomas. Uma alma sobrecarregada, ela vai mostrar, ela vai dizer, aqui tem algo que precisa ser tratado. Aqui tem uns sintomas, sinais e sintomas. Os sinais são aquilo que vem, que consegue ser visível. E os sintomas é aquilo que está dentro e que só você às vezes sabe. Deve ser discernido, o sintoma discernido, ou a mensagem discernida corretamente. Então, todo sintoma precisa ser discernido. Diga, todo sintoma exige estudo. Amém? A leitura dos sintomas é o ponto de partida para o libertador chegar às raízes do problema. Eu preciso aprender a ler os sintomas. Amém? Falei sobre sistemas perigosos em relação aos sintomas? Não, parei aí, tá bom, me perdoe. Mas foi bom que chegou hoje, ganhou uma canjinha ali, né? É ou não é? Pegou direitinho o que eu passei? Vamos lá. Extremos perigosos. Um extremo altamente perigoso é você espiritualizar o que é natural. Tá com a dor no pé, isso é bicho, isso é demônio. Estão me entendendo? E deixa de tratar de forma natural, ir ao médico, fazer exame, sim ou não? Então isso vira misticismo, é isso que tem afastado muita gente, às vezes, de um trabalho de libertação, de um ministério de libertação, de uma igreja que atua também com libertação, porque tudo é demônio. Eu não posso correr, são dois extremos, ó, tudo é demônio e nada é demônio. Estão me entendendo, sim ou não? Tem gente que não vê o espiritual. Como não vê se a Bíblia diz que o espiritual existe? Né? Discernimento imaturo, ou seja, não tem discernimento, casa, está numa fogueira, eu disse o que é, queimando ainda o fogo ainda. Ah, foi o pastor que teve aqui e queimou toda a roupa dele.
Olha para mim. Faz isso comigo não, que eu vou surtar na hora que eu ficar doido do outro surto. Eu estou errada? A mulherada, quem escutaria aí também? Homem não. Porque meu marido sempre perguntava 2 camisas novas, ele pega duas e tira do guarda-roupa. O guarda-roupa dele não dá trabalho para arrumar, mas não tá. Ele não liga para nada, tem 2 sapatos. Estou entendendo? Uma sandália. E não quer nada mais do que isso. Na hora, se for embora antes de mim, eu não vou ter trabalho nenhum. Você vai tirar roupa e roupa. Agora comigo você já tem que levar umas caixas. Gente, é mulher, peraí. Aí sabe o que eu fiz? Fechei o portão e fui embora. Eu digo, nessa noite. Eu fui embora. Eu digo, aqui não. Eu não posso fazer nada. Como é que eu vou chegar com uma mulher que vai acordar um surdo, que vai abrir o guarda-roupa, não tem nada? Tá doido, tá maluco. Isso é uma prova de discernimento que imaturo. Quem tem tirado, você lembra da outra que derrubou o altar? Foi um discernimento imaturo? Foi ou não foi? Ela derrubou o altar. E aí a outra fez o quê? O que foi que a dona fez? Reconstruiu o altar. Porque o altar tem que sair daqui. Porque a idolatria tem que sair daqui. Não está no exterior. Estão me entendendo, sim ou não? Libertador neófito. O que é isso? Você, depois que aceitou Jesus, fez múltiplos batismos, fez escola de libertação, precisa de uns 3 anos, pelo menos, de maturidade para poder entrar numa área de libertação. Estão me entendendo? Claro! Depois a pessoa diz, bora, o negócio aqui, bravo. Eu vou lá, não tá. Pastor Isaac, qual é a batalha que você enfrenta na vida com o demônio? 0 batalha. O meu Deus guerreia por mim. Ele me ouve para guerrear por mim. Quantas vezes você acorda da noite para batalhar contra o demônio? 0 vezes. 0 vezes. E eu creio que é meu Deus quem faz essas coisas. Estão me entendendo, sim ou não? Eu sou igualzinho a você, não tem diferença. Não tem melhor. É tudo igual, só chamados diferentes. Está escrito João capítulo 1. A luz resplandece onde entrou a verdade, a mentira cai fora. Tá bom? Vamos trabalhar? Eu sou. Quem me ama, quem me ama. Ah. Não andará? Andará em trevas. Antes terá a luz da vida. Quem tem Jesus? Diga, eu tenho a luz. Diga, eu não tenho a luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Efésios diz, porque antes eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. É lindo isso, não é? É lindo. O espiritualizado natural traz esse discernimento errado, bloqueio do fluir de Deus e do nosso discernimento, aconselhamento exaustivo e ineficiente, tudo é demônio. Espiritualizar o natural significa colocar tudo do lado espiritual. Estão me entendendo, sim ou não? Análise do ponto de vista puramente natural e psicológico, que é espiritualizar aquilo que é natural. Então é muito perigoso. A gente precisa do psicólogo, precisa do psicanalista, a gente precisa do psiquiatra, mas a gente tem que ter cuidado para não confundir as coisas. Tudo é demônio ou nada é demônio, é muito perigoso. Tem que ter o equilíbrio, amém? Diga assim, o equilíbrio, quem nos dá é o dom de discernimento e o conhecimento da verdade específica. Amém? Porque conhecer a verdade é muito amplo, mas é a verdade específica para cada situação, que é isso que nós vamos tentar estudar aqui. Supervalorização das manifestações do inimigo, diga terrorismo espiritual. Eu peço para repetir você acordar, presta atenção. Tudo é demônio, a pessoa olha, tem gente que quando converte, a casa não aguenta bem, porque tudo é demônio. Chega lá, aí faz aquele alarde, não fala nada disso em casa, deixa que a pessoa veja a sua mudança de vida, a sua transformação e veja Deus nela, amém? Não pode estar falando
falando de demônio, pra gente que não é crente, eles detestam isso. Tá? Eu vou viver feliz. Amém? Deus não é Deus de confusão. Eu não chamo o filho para autodestruição, ele chama o filho para uma vida abundante. Amém? Isso não é diferente para mim. Vai entender sim ou não? Então essa coisa de terrorismo espiritual não é de Deus. Não é de Deus. Fere o inimigo, dá ao diabo um lugar perigoso de autoridade. Estão me entendendo sim ou não? E o inimigo não tem autoridade para absolutamente nada em minha vida. Ele não está autorizado a nada em minha vida. Diga eu agora, sou cabeça. Amém? Pressão e possessão. O que é possessão? Quando vem de fora e quando está dentro. Mas o problema é quase o mesmo. Só que a possessão é um nível mais alto, né? Quando ele está muito oprimido, Jesus estava oprimido até a morte. E aí? Ele tinha pecado? Não. A batalha era grande. Extremos perigosos. Pessoa chega na sua casa, isso aqui tem demônio, isso aqui tem demônio, isso aqui tem demônio. Isso tem que ter cuidado. Nós vamos falar um pouco lá na frente sobre objetos contaminados. Ninguém está dizendo também que objeto contaminado não atrapalha a casa, atrapalha a casa. Mas isso não é motivo de um problema espiritual da pessoa. Amém? Extremos perigosos, no segundo ponto, que é o contrário, naturalizar o espiritual. E espiritualizar o natural são assim, uma espiritualidade exacerbada. O pastor pode falar assim, ó, espiritual, tão espiritual, tão que fica animal, isolado do mundo, né? Vai lá para um local onde vai ficar o resto da vida meditando, e vai ficar numa, porque é uma espiritualidade que não vai levar a pessoa a lugar nenhum, só vai criar reação. Limitação à cultura humana e à teologia. Gente, quanto mais eu escuto algumas coisas, aí eu escuto, eu digo, meu Deus, homens na internet que são homens que carregam uma grande quantidade de ouvintes, aí dizem coisas que são pessoas excelentes teólogos, mas engessados na teologia, ficaram engessados. Não acreditam que Deus fala, não acreditam na revelação, na cura. É assim ou não é? Deus não cura mais. Chegou no passado agora, Deus não cura mais. Ninguém tem problema espiritual, aceitou Jesus, está todo mundo bom, pronto. É bom, é fácil, né? Eu vi uma vez um pastor dizer assim, eu gosto desse negócio de libertação. Eu gosto. Jesus gostava? Jesus, ele ministrava libertação, sim ou não? Sim. Claro, olha o ministério de Jesus, gente. Olha o ministério de Jesus. Eu gosto. Eu gosto de ver as coisas. Não gosto não, gente. Eu preciso. Eu fui chamada. Então a limitação, a cultura humana e a teologia, a filosofia, quando ela entrou na teologia, acabou com muita coisa, sabia? A filosofia. Estão me entendendo aqui? Eu estou falando português ou grego? Olha, sintoma. Um sintoma real de maldição é a grande premissa para a libertação. Podemos definir sintoma como o efeito colateral do problema. Amém? Sintoma, eu pergunto, é coisa boa? Obrigada, Marcelo. É coisa boa ou ruim? Boa. É boa. Acabamos de falar, não foi? O sintoma é sinal de que tem alguma coisa que está o quê? Errado na vida da pessoa. Então, as doenças assintomáticas são as mais perigosas. Então, vamos lá. O primeiro sintoma que eu gostaria de trabalhar, é muito importante, isso é o dom ministerial contaminado. Vamos lá? Dom ministerial contaminado. O que é o dom ministerial contaminado, gente?
Quem poderia me dizer? Sem a essência. Mais ou menos, pode ser isso. O nome já diz, está contaminado. Tem uma mistura. Né? Está misturado. Então a gente precisa cada vez mais limpar a nossa anteninha espiritual, para que o discernimento seja cada vez maior, né? A gente precisa trabalhar esse dom ministerial, que é um sintoma perigoso. Quando a pessoa está servindo a Deus com dons espíritas, é possível? É possível, sim ou não? Sim. Alguém abre Apocalipse 2:9. Outro em Apocalipse, em Atos 8:13. E ela tinha vindo no Espiritismo. E ela sempre chegava perto de mim e falava: tem uma pessoa, tem um espírito aí assim. Ministra isso, eu nunca ministrava. Porque eu desconfiava que tinha algo errado. Então vamos lá para dentro, vamos para a administração. Chegou o dia da administração dessa senhora e ela chegou num ponto que eu disse: você precisa renunciar à visão. Porque se a visão que a pessoa teve, olha para mim, foi antes de ser crente, ela precisa renunciar à visão. Tudo bem? Como é que é renunciar? Rejeitar, pedir a Deus que feche essa visão. Não está vendo com a visão espiritual. O Espírito Santo está mostrando, está com o terceiro olho desenvolvido. O terceiro olho é promovido pela ligação, uma manipulação demoníaca da glândula pineal. A glândula pineal é a mais importante glândula do corpo. Ela vai ficar exatamente nessa direção, ó, da testa. Ó, olha para cá, aqui é o ângulo, ó, o ângulo entre aqui. O encontro lá no cérebro é aqui, dá exatamente onde é a pineal. E a glândula pineal manipulada, ela abre a visão espiritual. Mas é uma visão aberta não por Deus. Estão entendendo, sim ou não? Os macumbeiros, feiticeiros, eles têm visão aberta. Mas essa visão não significa que é uma visão de Deus. Estão entendendo, sim ou não? Então eu já desconfiava, ela tinha visão de não renunciar. Ela disse: não, eu não quero renunciar, porque, segundo ela gostava de ver os bichos. Ela usou dessa palavra mesmo, que ela gostava de ver os espíritos. E ela não queria abrir mão. Aí eu pedi a ela que ela orasse com todo o carinho, com jeitinho, ela orasse, ela falasse com Deus, e eu ia suspender por um tempo a libertação até que ela tomasse a decisão de renunciar à visão. Eu expliquei que Deus dá a visão e se antecipou. Talvez ela fosse uma pessoa muito usada por Deus lá na frente, mas precisaria renunciar àquilo que os espíritos concederam a ela através do espiritismo. Ela não voltou, eu encontrei com ela depois, está no espiritismo ainda, mas muito carinhosa comigo. Ela vai voltar, amém? Olha, ligando na terra que ela vai voltar, em nome de Jesus, e vai fechar essa visão e tudo aquilo que ela abriu na história de vida dela. Então ela andou contaminada. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Aceitou Jesus. Ter muito cuidado, não é? Estar sempre atento à nossa própria história de vida. Não valorize, não tenha chamego com aquilo que você teve antes de vir Jesus. Se esses dons foram adquiridos antes de ser cristão, de receber Jesus como seu Salvador, precisa depurar esses dons, renunciar tudo aquilo. Ficar contando a história do mágico Simão. Ele se converteu e ele viu, não é? Obrigada, irmãs. Então ele viu que olha só, que aquilo que o Filipe estava realizando era muito poderoso. E ele queria adquirir aquele dom, né? E Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, ele acompanhava Filipe. Mas ele não acompanhava, ele tinha interesse, veja só, pelo dom que Filipe desenvolvia. E veja o que é que eles falam aí no 23, né? Pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade.
trabalhar com dons, com os antigos dons adquiridos no centro espírita, na idolatria, na feitiçaria, nas obras mágicas. A gente vem de todo lugar, ninguém desceu do céu aqui, é verdade? Então a gente vem, cada um vem de um lugar, e a gente precisa de libertação. Todos precisam, num nível maior ou menor, mas todos nós carecemos de libertação, amém? E a gente precisa ter cuidado com isso, para não andar em ferro de amargura e em laço de iniquidade. Sabe o que é isso? Pessoas que querem ser valorizadas. E geralmente essas pessoas, elas entram em ministérios que têm alguma influência, que elas podem exercer alguma influência. Então elas precisam, como Simão, de libertação. E Simão fala: ora por mim para que eu não caia nessa. Simão responde aí depois do 23. Olha só. Olha o que o apóstolo fala: arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Olha o que o apóstolo fala: não tens, verso 21, não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. É sério ou não é? Hein? É sério. Respondeu Simão, no verso 24: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Então, Simão, ele gostou do que ouviu. Eu espero que ele se arrependa. Bem, profecia versus adivinhação. Há uma diferença entre, por favor, alguém pega aí Jeremias 14:14 e outro Atos 16 e 16 a 18. Quem achar primeiro Jeremias 14:14, por favor, leia. Me ajude aí. Profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei para lhes disser, para lhes dar a ordem. Eu lhes falei: visão falsa, adivinhação, vaidade, o engano do seu íntimo, são que eles nos profetizam. Dizem: não vereis espada, nem sereis fome. Aí Jeremias está profetizando a destruição aqui, ela levada para o cativeiro. Aí o Senhor disse assim: não é verdade, os profetas profetizam mentira, meu irmão. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do seu íntimo, são os que eles profetizam. Pode profetizar falsamente? Pode ou não pode? Pode ter engano? Pode ou não? Pode ter contaminação? Sim ou não? Então aqui está explicado, o Senhor falando com o próprio Jeremias: esses profetas não estão falando da minha parte. Então, para que nós sejamos a igreja que profetiza da parte de Deus, precisamos ter o quê? Ser limpos, ter limpeza em nossa vida. Amém? Atos 16 a 18, por favor. E aí Paulo, quando aguentou mais, sai dela, né? Ficou com raiva de Paulo, sobrou para Paulo. Dava dinheiro à família. Dinheiro é problema, ela não é, gente. Tem que ter cuidado com os falsos profetas que recebem dinheiro. Aí Paulo disse o que? Indignado: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. O espírito era de adivinhar. Então tem que ter cuidado com a profecia de adivinhação. Bem, eles às vezes estão, uma das formas de indicar o falso profeta é ele ir atrás do financeiro. Eu soube essa semana, fico horrorizado. Tem gente que está cobrando por libertação. Para ministrar, é psicólogo. O psicólogo tem direito. Psiquiatra tem direito. Mas o servo de Deus vai buscar a libertação de dinossauro a cobrar R$1.000 por uma libertação. Diga aí, profetizou. Quando não aconteceu, todo mundo ficou revoltado com Deus. E foi para debaixo do zimbro e ficou revoltado. Me mata logo, é melhor. Meu nome está lascado aí, desculpa a expressão, mas ele certamente deve ter pensado: eu estou lascado, o nome aí, profetizei, destrói. Mas
profecia do seu mundo. Uma profecia para exaltação é melhor que ela não se cumpra. Quando é uma profecia de extermínio, de julgamento de Deus, é melhor não cumprir, não é verdade, irmãos? Hein? Sim ou não? É melhor que não se cumpra. Bem, vamos lá. Ao ouvir a voz de Deus, dessa audição mediúnica. Há uma diferença entre ouvir Deus e ouvir os demônios, certo? E quando eu ministrei uma certa vida, 1 Coríntios 14, 10, alguém já abriu aí? Lê aí, por favor. Bem alto. Há, por exemplo, tantas espécies de voz do mundo, e nenhuma delas é significação. Então existem, diga-se comigo, existem muitas vozes no mundo. Eu peço a vocês que leiam tudo de novo em casa para entender, tá bom? Então há diferentes vozes no mundo. João 10, 27, alguém pode ler? Ouve. Amém? Então quem é do Senhor ouve a voz do Senhor, amém? Então eu tenho muita preocupação. Eu não vou dizer que Deus não fala aqui, mas Ele não fala comigo aqui. Sabe o quê? Eu digo a Ele, não quero ouvir você falando comigo aqui. Fala comigo, Ele fala no meu espírito. Eu não ouço Deus na voz aqui audível. Já ouvi alguma vez? Não, nunca ouvi. Uma vez em sonho, quando Ele falou comigo, meu nome, chamo eu pelas orelhas. Está entendendo? Sim ou não? Eu vi em sonho. Ele falava a minha voz. E eu ouvia, e ia estrondado igual um trovão. Aí aquilo me sacudiu tudo. Ele reclamando comigo. É como a mãe faz. Fulano, eu ouvi assim. Eu sei que foi a voz de Deus que aquilo sacudiu todo o meu ser. Mas eu prefiro o mais simples molde de audição na questão profética do que me arriscar a ouvir vozes que não são divinas. Estão me entendendo? Sim ou não? Aí você vai dizer assim, vou ouvir o Senhor. Então você vai dizer assim, mas então Deus não vai dar o discernimento? Claro que vai, mas eu gosto do que eu estou ouvindo. Eu não vou ter dúvida de que eu estou ouvindo. Estão me entendendo? Jesus não veio para dar um alívio momentâneo, mas sim uma liberdade completa e verdadeira. Como eu sempre digo, a libertação ela vem pelo RRBPP. Eu coloquei essa sigla porque são um processo de libertação que precisa ser iniciado. E isso vem de quê? Quais são as ações que você precisa tomar para iniciar esse processo de libertação através dessas siglas? A sigla RBRPP é o início da sua transformação são as ações necessárias para você fazer no processo de libertação, que é reconhecer, buscar, renunciar, permitir, vigiar e permanecer. Faltou ver, mas a gente acrescenta. E isso é um processo de libertação. Você precisa, primeiro, reconhecer que você precisa da mudança. Reconhecer as áreas que precisam ser mudadas. O B vem de buscar constantemente a intimidade com o Senhor. Não é apenas em um domingo, não é apenas em uma quinta, mas todos os dias estar em oração e busca constante. Isso vem também da leitura da palavra, do jejum. A busca ela deve ser completa, através da oração, da intimidade, do jejum, do propósito, de tudo aquilo que vai te aproximar do Senhor. E agora vem a renúncia. A renúncia é aquilo que muitos não querem fazer. Renunciar práticas que você fazia, que hoje não pode mais ser feito. Renunciar amizades, renunciar coisas que o Espírito Santo de Deus tem te mostrado. Renunciar ao seu ego, renunciar tudo aquilo que vai alimentar a sua carne. E o permitir. O permitir é quando você permite que o Espírito Santo de Deus entre e faça toda a transformação necessária. Aquelas feridas mais ocultas, mais escondidas, você precisa permitir que ele faça isso e chamar todos os dias para ele fazer isso. E muitas vezes também vai precisar, nesse momento, da confissão. Então, utilizar pessoas que são confiáveis vai ser necessário nesse processo também de libertação. Se há coisas ainda escondidas, não confessadas, há bichinhos sendo criados em sua alma. E isso
É necessário abrir para curar, transformar. Ah, mas eu já confessei ao Senhor. Se o Espírito Santo te guiou a confessação para o Senhor, amém. Mas se isso vem de um medo de que o outro saiba dos seus erros ou algo do tipo, isso não é do Senhor. Porque a confissão vem da palavra. Só que você precisa encontrar uma pessoa que realmente vai te ouvir e que realmente é fiel ao Senhor. Porque essa pessoa não vai olhar com olhar de julgar, mas com olhar empático. Então tome cuidado, peça ao Senhor para te guiar a pessoa certa e você conversar, para que ela venha orar por você, interceder por você e quebrar também juntos, né? E com a ação do Espírito Santo de Deus, toda maldição. Então, a lei da herança, quando eu começo uma libertação, eu começo a ministrar pela herança. Amém? Pela raiz. Porque se você corta o caule, a raiz vai nascer de novo ao cheiro das águas. É verdade ou não é? É. Aí a Bíblia diz, não deixa nenhuma raiz imadura no seu interior, porque ela vai brotar de novo. Então é preciso tirar tudo aquilo que foi educado, que veio como cultura, que veio da cultura do país. Nós somos resultado da criação da nossa família, da cultura do nosso país. É necessário também vigiar os pensamentos e alimentar a mente com aquilo que vai alimentar o espírito. Então, quando você assiste coisas, quando você pensa coisas e você, com esses pensamentos, você não rejeita, você estará dando legalidade ao maligno, porque os pensamentos eles podem vir, só que quem vai fazer com que esses pensamentos sejam alimentados é você. Ou você pensa e rejeita, ou você pensa e absorve. E isso pode ser enraizado. E agora vem o permanecer constante, porque a libertação, ela sim, vai exigir que você permaneça, vai exigir que você persevere. A libertação sempre vai começar quando você entende que não faz sozinho, mas que você precisa de Deus e do seu Espírito para que a transformação possa vir a acontecer. A restauração, ela só vem através do Senhor. Então Cristo restaura. Nas nossas fortalezas. Pedimos a Ti que, olha, Espírito que está em nós nessa manhã, e venha iluminar todo canto obscuro, recanto, todo calabouço, todo lugar de aprisionamento estão ainda carecendo de liberdade. Venha nos informar o que precisa ser restaurado dentro da nós. Abençoa, Pai, a partir da minha vida, as nossas vidas, com libertação, com restauração, para que os dons sejam depurados, para que possamos exercer a obra como Tu mereces, Senhor, com a liberdade de filhos para os quais Tu nos chamaste. Em nome de Jesus, que a nossa convocação seja completa, Senhor.